Oi gente, estamos de volta aí com mais um vídeo. Hoje iremos falar sobre o primeiro ramo da física, que é a mecânica. Mais especificamente vamos abordar um assunto chamado cinemática, ok? Vamos ver aí os primeiros conceitos, a definição, os primeiros passos para nós trabalharmos com esse tema. Então gente, não vamos perder o foco, vamos continuar focados aí no nosso assunto. E peço mais uma vez aí, deixe seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no nosso canal. É muito importante aí para a continuação desse projeto, ok? Então, sem mais demora, vamos ao vídeo. Vamos ver aqui o que então temos como cinemática. Ela é a parte da mecânica que descreve os movimentos, determinando a sua posição, velocidade e aceleração de um corpo em cada instante, não se preocupando neste momento com o que origina o movimento. A origem não importa. Para isso, gente, nós vamos ter que guardar o seguinte conceito. Para qualquer objeto, móvel, pessoa, tudo isso nós vamos determinar de móvel, certo? Objetos, corpos, carros, veículos, tudo isso nós vamos chamar na física de móvel. Agora, nós vamos ter que compreender dois conceitos básicos. O primeiro conceito é o que nós estamos vendo aí, com você entender o que é ponto material, certo? Ponto material, gente, a gente chama de ponto material todo corpo, todo móvel que comparado a outro tem as suas dimensões desprezíveis. Como assim, professor? Exemplo, compare aí uma pessoa com uma formiga, vamos mudar aqui. Compara uma formiga com um avião. O tamanho da formiga em relação ao tamanho do avião, a gente pode dizer que a formiga é um ponto material comparado ao avião, pois o tamanho dela é desprezível em relação ao tamanho do avião, certo? Outro exemplo que a gente pode ver aí, ó. Um carro em relação a uma rodovia, né? O carro, gente, o tamanho do carro em relação ao tamanho da rodovia pode ser tido como ponto material. O tamanho do carro é desprezível em relação ao tamanho da rodovia, certo? Outro conceito que nós temos que guardar é o conceito de corpo extenso. Como o nome já está dizendo, corpo extenso. Nesse caso, nós temos que considerar o tamanho do corpo em relação ao referencial que nós estamos comparando com ele. Exemplo prático, ó. Um carro estacionando em uma vaga. É um exemplo clássico que a gente pode adotar. Ora, a dimensão do carro tem que ser... Ora, gente, para a dimensão do carro, o tamanho da vaga tem que ser considerado. Então, comparar o tamanho do carro com o tamanho da vaga é algo que tem que ser visto, certo? Então, não dá para desprezar nenhum nem outro, né? Você não pode estacionar um carro que é muito grande numa vaga menor do que ele, certo? Então, aí a gente vai considerar esse carro como sendo um corpo extenso, ok? Continuando, pessoal, nosso estudo, a gente já vai passar para uma outra situação, que é a situação de posicionar, encontrar o corpo, saber onde ele se encontra no decorrer de uma trajetória, certo? Todo mundo já, quando anda por alguma rodovia federal ou alguma estadual,
já se deparou com uma placa desse tipo, certo? Onde marca ali a quilometragem, onde marca o ponto onde se encontra, onde você está se encontrando naquela rodovia. Isso não significa, pessoal, por exemplo, que um carro que está passando por essa placa tenha necessariamente andado 444 km. Na realidade, ele já pode ter andado poucos metros, ou pode ter andado aí já vários quilômetros. Mas essa placa vai servir para quê? Apenas para indicar o ponto onde aquele imóvel, naquele momento, está localizado naquela rodovia. Um carro que passa aqui por essa placa, por exemplo, a gente sabe que ele está no quilômetro 444 da BR-101. Então, isso é a localização exata dele dentro dessa BR. Ok? Ora, gente, trajetória aí vai ser o que então? Vai ser o conjunto de posições em um determinado percurso. Então a trajetória é um percurso que eu vou fazer. E todos os pontos e todas as posições, ou seja, os locais que esse móvel pode estar, fazem parte da nossa trajetória. Como a gente pode ver aí nessa figura, à medida que o tempo vai passando, o que é que vai acontecer? O móvel ele vai se deslocar do ponto 1 para o ponto 2, do ponto 2 para o ponto 3, do ponto 3 para o ponto 4 e assim sucessivamente deslocando entre os pontos à medida que o tempo vai passando. Ok? Nesse caminho, gente, a gente já define aí o que é trajetória, que é o conjunto desses pontos, mas aí quando a gente vai fazer o estudo na física, a gente precisa definir o ponto inicial, o ponto de partida. Porque todo móvel vai ter o ponto de partida, da onde ele inicia o movimento dele. Tá? Esse ponto de partida, a gente chama ele de marco zero. Certo? Que é o ponto onde eu vou começar a fazer meus estudos. É um marco zero. E em relação ao marco zero, que eu vou dizer o quanto esse móvel percorreu, qual as posições futuras desse móvel. No caso aqui, ó, da nossa figura, o marco zero, ele está marcando exatamente o ponto zero, né? E ele andou aqui, ó, para o ponto A, que está a 10 km do marco zero. E o móvel também pode se deslocar para o ponto B, que está a 20 km do marco zero. Mas uma coisa, gente, fica importante aqui. Se eu disser simplesmente, sem o auxílio da figura, disser que um móvel se deslocou a 30 km do marco zero, fica fácil saber em que sentido e que direção o móvel tomou? Se não tivesse ali a figura, certo? Mas simplesmente não dizer, o móvel se deslocou 30 km do marco zero. Claro que não. Por quê? Porque eu não sei se esse 30 km do marco zero se encontra nessa direção e nesse sentido, ou na direção contrária. Não dá para saber simplesmente na fala. Ok? Para isso, o que é que nós fazemos, pessoal? Nós adicionamos, a partir do marco zero, critérios, certo? Critérios para definir o sentido que o móvel percorre. Por convenção, a gente diz que para a direita, o móvel ele vai para o sentido positivo. Já para a esquerda do marco zero, ele vai para o sentido negativo. Nesse caso, gente, os sinais só servem para indicar o que? O sentido. Quando eu uso, por exemplo,
que um móvel andou mais 10 km, eu estou dizendo que ele andou para a direita do marco zero 10 km. Quando eu digo que um móvel andou menos 10 km, eu estou dizendo que ele andou 10 km para a esquerda do marco zero. Certo? Só serve para dizer o sentido que ele foi, se foi para a esquerda ou se foi para a direita. Então essa é a convenção que a gente usa. E com esse deslocamento, gente, quando a gente se desloca de um ponto para outro, a gente cria agora uma nova noção, que é a noção de espaço. E o que é espaço? Espaço, gente, é a distância que eu tenho de um ponto para outro no meu trajeto, certo? Essa distância percorrida de um ponto para outro no meu trajeto é que eu denomino de espaço. Isso aí que é o nosso estudo de espaço, esse deslocamento que se deu de um canto para o outro. E o nosso marco zero, né, no caso aqui que a gente aprendeu, vai ganhar um novo nome. Como assim, professor, um novo nome? Ora, nós não vamos mais utilizar esse ponto, essa denominação marco zero, mas nós vamos chamar esse ponto de origem dos espaços, certo? Origem dos espaços. Por quê? Porque é o ponto de partida. É como se fosse a largada de uma corrida, por exemplo. É o ponto de partida, é o ponto inicial do meu deslocamento, da minha trajetória, do caminho que eu vou percorrer. Então aí, esse ponto inicial, eu vou chamar ele agora de origem dos espaços. Ok, gente? Então esses conceitos fundamentais que a gente tem que aprender agora, nesse momento, na cinemática. Resumindo, quais são eles? Primeiro, a ideia de ponto material. Ponto material é comparar um objeto com o outro, né? Um objeto muito pequeno em relação a outro, o tamanho de um em relação a outro. Exemplo, uma pessoa em relação a um prédio de 30 andares. O tamanho da pessoa em relação ao tamanho do prédio, a pessoa é bem pequena, então eu considero a pessoa um ponto material. E o outro conceito é o de corpo extenso, né? Onde os tamanhos não podem ser desprezados. Exemplo, tamanho de uma pessoa em relação a outra pessoa, certo? Mesmo sendo uma criança, eu não posso desprezar o tamanho das duas, porque não são tamanhos tão desprezíveis assim, ok? Outro conceito que a gente viu foi a parte de conceito de trajetória. Trajetória é o conjunto de posições que estão no meu percurso, né? É o meu percurso, é o meu trajeto, é o caminho que eu vou andar. O conceito aí que a gente teve foi o de espaço, né? Espaço é o que? É a distância percorrida, o deslocamento feito entre duas posições da minha trajetória, certo? Lembrando que o espaço a gente sempre vai representar pela letra S. Tá ok, gente? Então esse é o resumo dessa aula. Então vamos aguardar aí. Próxima aula nós vamos fazer e continuar vendo os conceitos de cinemática. E em breve nós iremos aprofundar esse assunto com algumas questõezinhas para a gente ir treinando. Tá ok? Então aguardo vocês e até a próxima.